Oi pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Eu sou Maurício Cantão, conservador patriota, aqui de Salvador, Bahia. Inscreva-se no canal, divulgue os nossos vídeos e deixe o seu like ou mesmo o seu dislike, tá ok? Eu fico, muito agradecido. Gente, os poderes dos velhos políticos ou da velha política não param de trabalhar para sabotar o governo do presidente Bolsonaro, ou seja, para inviabilizar o governo. Eles trabalham de todas as formas para manietar, para algemar o presidente Bolsonaro. E em cima disso aí existem muitas narrativas. Não digo nem da esquerda, desses bandidos criminosos. Narrativas dentro do movimento conservador de direita cristão que apoiam o nosso presidente. Eu não estou falando que mal, não. Estou falando que dentre os verdadeiros apoiadores do presidente Bolsonaro, há muitas especulações, no bom sentido, no sentido de que tentam entender esse jogo de xadrez político que acontece no Brasil. De um lado, o presidente Bolsonaro e nós, conservadores cristãos, e do outro lado, a esquerda e os velhos gatunos, raposas da nossa política e do poder. E essas duas forças hoje se degladiam, uma tentando avançar com o Brasil e outra tentando manter o Brasil no atraso, né? No Brasil da corrupção, no Brasil da ineficiência do governo, no Brasil da mentira, da falsidade, da manipulação, da desinformação e assim por diante. E a gente, há 1 ano e meio, elegemos o nosso presidente Bolsonaro e lutamos contra tudo isso. Eu, depois de ler muito, estudar e continuo estudando, chegou 9 livros novos aqui para mim, e eu não paro de ler e estudar. E eu tenho o seguinte pensamento: o poder fica onde as Forças Armadas estiver. Então, o presidente chegou uma vez e disse que as Forças Armadas estavam ao lado dele. Eu espero que assim seja, mas já há a hipótese levantada por alguns com motivos, uma hipótese plausível, que os militares fizeram do presidente um boneco, um mero fantoche que está ali para inaugurar obras, mas que não manda efetivamente em nada. Porque os militares são considerados positivistas. O que é positivista? Positivismo são pessoas pragmáticas, constrói escolas, estradas, hospitais, hidrelétricas, mas pouco importa com as ideologias que estão em vigor, né? E se prevalece a ideologia de esquerda, de direita, a ideologia comunista, ateia, ou a ideologia conservadora cristã, pouco importa. Se, por exemplo, se votarem a favor do aborto ou não, liberação das drogas ou não, ideologia de gênero ou não, ou seja, os militares são positivistas no sentido de apenas executar a parte material, né, das necessidades de uma sociedade. Mas eu não concordo com eles. A parte imaterial, moral, a parte moral que você não pega, para mim é mais importante. Porque não adianta, por exemplo, você ter um carro bom, novo, sem nenhum defeito, mas
não saber dirigir esse carro, ou colocar esse carro na mão de pessoas inaptas, de pessoas imprudentes, negligentes, de pessoas, por exemplo, que dirigem embriagadas na direção, que dirigem sem direção. Então tem que haver a união, né, do material, do positivismo, e do imaterial, no nosso caso, do conservadorismo, do cristianismo. Hoje, terça-feira, saiu um monte de notícias, né? Estão querendo aprovar uma lei que proíbe, né, as correntes, diferentes correntes religiosas, digamos assim, se posicionar, os líderes das mais diversas denominações, se posicionarem no que pertine às suas preferências políticas e assim por diante. Isso é um absurdo, porque nós cristãos, das diferentes disciplinas de fé, evangélicos, espíritas, católicos e por aí adiante, é quem damos o apoio massivo, o apoio incondicional ao presidente, e eles sabem disso, então eles querem cortar a nossa manifestação. Então, se eu me identificar aqui como conservador, patriota, cristão de direita, eu vou correr o risco de ter o meu canal derrubado, entendeu? Aprovaram também a lei da mordaça, aprovaram no Senado, que vai proibir canais como o meu, manifestações como a minha. Eles vão decidir o que se pode falar ou não aqui na internet. Então, eu não vou poder falar a favor do presidente Bolsonaro, eu não vou poder falar a favor do conservadorismo, a favor da família, eu não vou poder me manifestar contra o aborto, contra as drogas, contra a ideologia de gênero, e assim por diante. Então, eles estão atuando de todos os lados, e eu não sei, apesar de ter essas especulações, eu não sei o que as Forças Armadas têm, qual a posição das Forças Armadas diante de tudo isso, porque eu sei qual a posição do nosso presidente. E eu espero que, digamos assim, essa inércia das Forças Armadas seja apenas uma estratégia que foi elaborada e está sendo colocada em curso junto com o nosso presidente, certo? Senão realmente fica difícil. Mas eu tenho muita fé, pode rir de mim, você comunista, quando eu falo isso. Eu tenho muita fé naquele lá de cima, com ele ninguém pode. Eu tenho muita fé no Cristo e que nós venceremos, apesar de ser árdua a batalha e ainda termos muitas batalhas pela frente. Venceremos. Mantenha acesa a chama da sua fé. Ore bastante. Flexione os joelhos. Ponha os joelhos no chão. Olhe para o alto e ore. Ore pelo nosso presidente, pelo nosso país, pelo bem de todos. De todos. Inclusive de esquerdistas, heterossexuais, homossexuais, negros, brancos, índios, de todos. Só tem um gênero, que é, aliás, uma espécie, que é a raça humana. O resto é resto. Somos todos seres humanos. Vamos orar pelo bem, pela justiça, pelo que é certo. Tá ok? Um grande abraço. Fica com Deus. Fica com Deus. Não se aparte dele. Inscreva-se no canal.